Diolinda, muito obrigado pela participação, viu? A gente está começando agora o 8º bate-papo sobre a pandemia. Todas as outras edições estão nesse canal no YouTube que você está vendo. E hoje a gente tem esse prazer de conversar com a Diolinda, que é uma grande lutadora, uma história de luta no campo. É, faz parte do PSOL recentemente. Diolinda, muito obrigado, tá, por estar trocando essa ideia com a gente. Prazer é todo meu, Augusto. Afinal, a gente como liderança do Movimento Sem Terra, liderança do campo agrário, a gente tem um namoro muito grande com o PSOL, desde lá dos anos 90, assim, quando nós chegamos aqui no Pontal do Paranapanema, em que épocas que as lutas se acirraram nessa região, nós tivemos uma aproximação muito grande, muito positiva com o PSOL. E hoje eu posso ter orgulho imensamente de dizer para você que é um enorme prazer estar falando com você e com todos aqueles que irá nos acompanhar. Imagina, o prazer é nosso. Diolinda, o que é FNL, Frente Nacional de Lutas? Bom, a Frente Nacional de Lutas, Augusto, nada menos do que uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de luta daqueles que pleiteia ter um pedaço de terra, daqueles que pleiteia ter uma sociedade mais digna, daqueles que pleiteia ter um sonho de uma sociedade mais justa. A FNL, na verdade, ela surgiu em 2010, não foi no forte da luta pela terra, mas digamos assim que foi mais ou menos no início do forte da luta pela terra aqui no Pontal e no estado de São Paulo. Foi criada basicamente baseada no pensamento em que nós iniciamos, né, desde os anos de 1987, no norte do estado do Espírito Santo. Aí a reforma agrária se expandiu para todos os estados sul brasileiro e depois ela se descambou para o norte e nordeste do país. E aí foi onde que eu tive o privilégio de estar acompanhando essa luta pela terra em todos esses estados e me deparei aqui nos anos 90. Então, diante dos anos 90 até 2010, nós ficamos atuando na luta pela terra, basicamente junto com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Depois veio um período em que a luta tomou outras dimensões, e aí apareceu uma parte do MST, era uma parte mais burocrata, né, que aí se enfiou nos governos Dilma e Lula, e nós acabamos ficando no meio rural, ou seja, nós ficamos com o pé na terra, você entendeu? E aí foi onde que a gente não concordava com vários pensamentos, e aí foi onde que surgiu a Frente Nacional de Lutas, com outro estilo de pensamento, com outra visão de luta, e que aí nós estamos até hoje, né? Estamos até hoje. E que o grande foco nosso hoje, eu posso te dizer com muito orgulho, com muita precisão, que além da ferramenta legal que deixa ser a Frente Nacional de Luta, que ela é a ocupação de terra. Então, é por isso que nós criamos essa ferramenta aí que é expandida hoje em todos os estados do país e, orgulhosamente, muitos estudantes universitários, muitos simpatizantes, muitos ideólogos, muitos teólogos, está aí junto conosco aí pensando um apadrinhamento do almejar uma sociedade mais justa mais na frente. Eu espero que a Frente Nacional de Luta nos dê esse orgulho. Diolinda, eu posso estar enganado, mas acho que o carro-chefe da luta de vocês é a reforma agrária, né? Com certeza. O que é a reforma? O que representa a reforma agrária para vocês? O que representa a reforma agrária para nós representa um sonho, representa uma esperança. E as pessoas hoje, Augusto, olha a situação que nós estamos vivendo hoje. Quem jamais poderia imaginar que o mundo, eu não digo nem o país, nosso Brasil, mas que o mundo poderia estar vivendo uma situação de crise tão grande igual essa, envolvendo pobres, negros, ricos, branco, pardo, índio, envolvendo toda a sociedade do mundo inteiro. Então, a reforma agrária para nós representa o sonho dessa gente. Essa gente representa o quê? Uma liberdade. E é isso que nós estamos pleiteando e é isso que nós vamos lutar até o final. A senhora tem quanto tempo de luta no campo?
Olha, Augusto, eu entrei na luta pela reforma agrária, eu não tinha 18 anos de idade, eu era de menor. E quando Nossa! eu me deparei nessa situação, eu fui exatamente para o nordeste do país. Eu fui para Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Ceará. E, por último, a repressão veio para a gente naquelas regiões lá, porque você sabe que o coronelismo lá é muito forte. Aí foi aonde que a gente veio para essa região. Eu vim para a região do Mato Grosso do Sul, e o Zé veio para a região do Pontal. E, em seguida, foi aonde que a gente começou a pensar a reforma agrária aqui no Pontal, haja visto que aqui é o berço das terras devolutas. Aqui é 1 milhão de hectares de terras devolutas que pertence ao Estado. E se, obviamente, pertence ao Estado, pertence aos trabalhadores. E aí foi onde que deslocou uma equipe que estava no Nordeste, deslocou para aqui para o Pontal para fazer essa chamada luta pela reforma agrária. E aí foi onde que a gente veio, se sintonizou aqui, se localizou, como os verdadeiros sendeiros luminosos, como a sociedade nos chamavam na época, né? Porque ninguém nos conhecia. E aí foi onde que a gente foi descobrindo as grilagens de terra. E aqui todos os municípios são divididos em perímetro. Em perímetro, 11º, 12º, 13º. E aí foi onde que o foco da reforma agrária tomou um auge muito grande nessa região nossa, pelo fato de ter o maior número de terra devoluta do Estado e do Brasil. Nossa, eu não sabia disso, não. Sim, com É, certeza. pô, é incrível, né? Porque o que a gente vê numa. É que o Brasil tem muita terra que, se quisesse fazer reforma agrária, daria jeito na vida de todos os trabalhadores, né? Na avaliação de Eu, vocês. eu te garanto com toda honestidade que as terras que sobram no país, que não é cultiváveis, e são Uhum. terras que não cumprem sua função social, ela daria muito bem para assentar quem queira ser assentado e quem queira produzir na terra. E o Brasil tem condições suficientes de dar esse gosto, esse privilégio ao povo brasileiro. Pena que nós não tenhamos alguém que faça isso. Porque você sabe que para mexer numa legislação agrária é preciso que futuque muito bem. Haja visto que, se a gente quer conquistar um pedaço de terra, a gente tem que passar por todo um processo de ocupação, de desocupação, de enfrentamento, de despejos. Então, se tivesse e se houvesse uma boa vontade por parte de alguns governantes que já passaram por esse país, se tivesse essa boa vontade de fazer uma boa desapropriação de terra, faria. E teria muito orgulho por aqueles que seriam assentados por elas. É. Jolinda, é uma história, acho que gigante na luta que você conta aqui pra gente. Qual foi o momento mais difícil da luta dos trabalhadores sem terra? Foi na redemocratização? Está sendo agora? Eu te confesso que eu passei por... Todos os trabalhadores que na época estávamos juntos passaram por muitas dificuldades. Nós passamos por muitos perrengues. Nós passamos por muitas humilhações. Mas eu acho que a fase mais difícil é essa de 2019. Porque nós estamos sendo impedidos de nos manifestar, nós estamos impedidos de ir para a rua, nós estamos impedidos de falar. A única coisa que nos cabe a falar, Augusto, é aqui, ó, distante. Esse não é o meio correto de fazer luta. O meio correto é as praças, é ir para a rua, é o povo gritar. E nós estamos precisando de fazer isso nesse exato momento. Então, eu diria para você que esse é o momento mais difícil. Além do que a gente não poder cumprimentar um amigo, não poder abraçar um amigo e não poder fazer aquilo que a gente mais gosta no momento tão difícil que nós estamos vivendo. Um governo tão violento que agride a cada segundo o povo brasileiro, que violenta a cada segundo o nosso povo, e a gente está impedido de se manifestar. Então, acho que o período... Nós já passamos por fases difíceis, mas essa está sendo a pior. Como é que você caracteriza o governo Bolsonaro, assim? Qual é a impressão que ele te dá? Como que você analisa ele? Posso ser sincera? Sim, claro. Um baita de um cretino. Esse não era um presidente que o Brasil jamais deveria ter. Por que eu digo isso? Porque a cada momento que o presidente abre a boca para falar alguma coisa, é só asleiras. Ele não fala algo que agrada, ele não fala algo que ajuda, ele não fala algo que dê esperança.
ele não fala algo que dê garantia para o nosso povo. Ao contrário, a cada momento que ele fala alguma coisa, ele agride um ser humano, ele agride uma pessoa, ele agride uma autoridade. Então, isso não é para mim, que eu não estudei política, não estudei. Meu negócio é fazer luta pela reforma agrária. Mas eu acho que se o povo brasileiro pensou em fazer mudança na política brasileira depois da Dilma Rousseff, fez foi uma baita de uma besteira. Porque olha a vida que nós estamos vivendo, olha a situação que o país está vivendo. Então, isso aí não era para o ser humano estar passando. Nesse momento, não. O povo nosso não deveria estar passando por esse momento. Ainda mais com um presidente que não nos representa. Para mim, ele não me representa. Uhum. Ele não, né? Mas 2018 para cá, a senhora falou que está sendo o pior momento da luta do campo. Isso me lembra um pouco também as últimas notícias que eu tenho escutado de que está todo mundo na pandemia, todo mundo em casa, mas está tendo pessoas despejadas, tanto em São Paulo quanto no Maranhão, no Rio de Janeiro. As pessoas estão lutando por moradia, estão sendo despejadas nesse momento. Como que a senhora vê essa tática? Tática de quando as pessoas estão mais dispersas, o governo vai lá e tira elas das suas casas. Isso já presenciou em outros momentos, ou não? Agora está sendo muito desumano o que a gente está vivendo, principalmente por causa da pandemia, tudo isso. Então, Augusto, eu presenciei vários governos que, para mim, foi uma lástima. Eu vou citar um deles. Fernando Henrique Cardoso, né? A época do Fernando Henrique Cardoso foi a época em que a luta pela reforma agrária sofreu atos violentíssimos, tanto de matança, tanto de despejos violentos. Eu digo isso no estado de São Paulo e no norte do país. Haja visto o que aconteceu em Curumbiara e em Eldorado dos Carajás, que as pessoas lembram disso até hoje, e que a situação não foi se resolvida até agora. E que existe conflito de terra até o exato momento. O outro presidente que também foi uma lástima, no meu ponto de vista, foi o Fernando Collor de Mello, aonde você sabe que, para nós, todos eles, é tudo farinha do mesmo saco. Nenhum faz nada e só existe promessa. Então, depois desses presidentes que vieram de lá para cá, para mim não houve muita mudança, não. Ao contrário, só houve blá, 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 só houve propagandas enganosas. E o povo brasileiro, nós tem que começar a acordar para esse lado partidário. Tem que saber quem é quem nesse jogo. Porque senão a gente vai continuar vendendo a ilusão que não existe. Olha essa campanha do Bolsonaro agora, a presidência da República, que é uma campanha mais desfajuta, mais sem vergonha na face da terra igual essa, um cabo que é candidato que não aparece em nenhum debate, eu nunca vi isso. Como que um presidente existe como candidato, mas não apresenta um plano de governo? Me diz. Aí o resultado é essa mudança que o povo queria e estamos pagando caro diante dessa realidade. Então, eu digo o seguinte, que para a luta da reforma agrária, até hoje, eu te digo com toda honestidade, nenhum presidente olhou com carinho a questão agrária. Assim como não olhou com carinho a questão das terras indígenas, porque mexe com poder. E poder para essa gente, você sabe que machuca muito no bolso. Então, para nós, sem terra, e para nós indígenas, para eles nós não existiremos, não. Nunca existiremos. E a luta pela terra, para eles, nunca vai ser uma prioridade. Qual o tamanho da FNL hoje, Jolina? Qual é o tamanho da FNL hoje? Eu te digo que é maior do que Bolsonaro. Bem maior do que o Bolsonaro. Ótimo. Pena que nós não podemos ir para a rua, porque senão nós ia mostrar um baita do resultado dessa Frente Nacional de Luta. Pena que nós não podemos ir para a rua. Mas eu te digo mais, o que nós estamos vivendo hoje, nós estamos fazendo igual aquela história
Eu não sei se muita gente conhece, da cigarra e da formiga. Hum. Nós estamos fazendo igual a formiga, nós estamos guardando comida, digamos assim. Mas, ao invés de guardar comida, nós estamos acumulando forças. Para, na hora que nós sair desse Covid-19, meu amigo, nós vamos sair com uma força gigante que olha que a cigarra e as formigas não vão nos segurar. Isso aí você pode ter certeza. Então, quando você fala para mim qual é o tamanho da Frente Nacional de Luta hoje, eu te digo que nem eu conheço. E tem tanta gente que fala pela FNL e que eu acho que tem que ser por aí, porque a luta não é aquele que tem a carteirinha, não é aquele que tem um crachá. A luta do povo é aquele que queira fazer, é aquele que tem consciência de classe, é aquele que queira mudar a sociedade. Então, a Frente Nacional de Luta é essa ferramenta aí que está representada por nós na sociedade brasileira. Sem dúvida. Mas, Juliana, a senhora sozinha já é maior do que todo o governo do Bolsonaro, principalmente falando de moral, moral e ética, sozinha já é maior do que Não, aquela mas eu quis porra. fazer uma piada para ele saber que ele é pequeno. Ele tá na nata de vista da história, né? Ô, Diolinda, é, eu tinha uma professora que ela falava que a única divisão de terras que o Brasil já fez foi o Tratado de Tordesilhas, lá com os espanhóis em 1500. Depois nunca mais se dividiu terras no Brasil e a mesma família que controla as terras controla desde que o Brasil é Brasil e são latifundiários que aí estão. Por que a senhora acha que a questão da divisão de terras no Brasil é uma questão tão sangrenta, tão violenta? Porque é poder. E poder é difícil de dividir. E Uhum. quando se trata de terra eu acho que é um bem tão poderoso, porque todo aquele que se torna rico ou milionário quer ter o quê? Quer ter terra. Uhum. Você entendeu? E quando o Brasil foi descoberto, a primeira coisa que eles fizeram foi colonizar o Brasil. Só que colonizou extremamente errado, porque os interesses eram outros. Então, nesse aspecto, quando nós fazemos a luta pela terra, que pleiteamos, hein? 4 alqueires, 3 alqueires, 5 alqueires ou 12 alqueires por cada família, isso se torna um poder. Hoje, eu posso te garantir, Augusto, que a questão agrária arrecadada no país hoje é maior do que o estado de Sergipe. Não é muita coisa, porque Sergipe é um estado pequeno. Mas, para você ver o sofrimento que se teve, a luta pela terra dos anos 80 até o exato momento, para se ter a essa quantidade de terra, enquanto que 1% dos poderosos brasileiros tem o dobro disso aí. Uhum. Olha o que está acontecendo agora na Amazônia, olha o que está acontecendo agora com os índios. Vergonhoso isso aí, porque enquanto que 12 milhões de pessoas que passam necessidade, ou 12 milhões de sem terra que existe no nosso país, que pleiteia ter terra hoje, é impedido. Isso porque nem é poder, isso é um direito de cada família que pleiteia ter sua terra, ter o direito à sua garantia de vida. E é por isso que as pessoas não estão enxergando o quanto que isso vai longe. Por exemplo, você pode me perguntar agora, mas e aí, Diolinda, como que os assentados hoje enfrentam o Covid-19? Enfrenta de cabeça erguida. Isso para nós não é problema. Para nós, assentado, não. Porque o assentado não depende de vir na cidade. Ele está lá muito bem, graças a Deus, no lote dele. Uhum. Então, quando se trata dessa questão de saúde, de calamidade pública, para nós não é problema. E isso é difícil o Estado perceber, mas não se trata disso. Se trata que a questão da terra é um poder, e é um poder que envolve grandes tubarões. E o país foi colonizado diante de uma realidade que o pobre não tem direito, o pobre não tem vez. A única coisa que o pobre tem vez hoje no país, Augusta, é ficar debaixo da ponte, é passar frio e fome e levar cacetetada. A única coisa é isso. E ser preso por um saco de arroz.
quando isso acontece. Então, é isso que é o direito do pobre no país hoje. Assim como acontece nas comunidades do Rio de Janeiro, que a polícia sai matando Deus e o mundo, igual aconteceu com o João Pedro, o menino agora recente, igual aconteceu com a Marielle, que até agora está aí. Umas coisas que não existe esclarecimento, a sociedade clama para haver explicação e não tem até hoje. E eles vão esconder isso até onde eles puderem. Não tem interesse. Eles não têm interesse em fazer isso. A mesma coisa quando matam sem terra aqui, quando matam um cacique no Maranhão, eles vão querer ter interesse de dar terra para sem terra. Por isso que nós temos que ter orgulho cada vez mais de continuar vivo para fazer a luta pela terra. Esse é o orgulho que nós temos. Tem que ter orgulho, sim. Fazer a luta pela terra é igual comer um prato de comida brasileira, você entendeu? É orgulho de defender o povo sem terra, é o orgulho de defender o índio, é o orgulho de defender o negro, é o orgulho de defender o parlamentar que defende o sem terra lá na Câmara dos Deputados. Isso que é orgulhoso para nós, você entendeu? E isso aí eu te digo com muito orgulho e prazer. A gente faz com consciência da luta de classe. Juliana, estou emocionado, tá? Queria deixar isso aqui. Então, uma coisa que eu percebo muito, eu não sei se a senhora percebe também, é que, pelo menos na cidade, a gente tem muito segmento, assim. Tem um nicho que luta por ele, aí o que não dialoga com o outro que luta por ele, então é como se, sei lá, a faculdade não dialoga com quem é o trabalhador do sindicato, que não dialoga com... E na sua fala agora, deu a perceber que a gente não consegue caminhar se não tiver unidade. Né? A luta do negro, a luta do índio, a luta do quilombola, a luta do sem terra, do sem teto, são lutas em comum. Na sua experiência até aqui, eu queria que falasse um pouquinho mais sobre qual a importância de se entrelaçar essas lutas para defender direitos. Eu acho que a gente não pode cair nas armadilhas da direita. A direita, eu não sei se você já ouviu falar em Arapuca. Arapuca é muito usado no campo. E quando meus irmãos eram pequenos, às vezes a gente tinha dificuldade de comer carne e que a gente fazia esse tipo de arapuca para pegar um passarinho para comer. Isso eu posso falar porque acontecia. Não só acontecia na minha família, como acontecia em vários lugares. Então, o que acontece hoje é a arapuca da direita. A direita faz arapuca para impedir que os movimentos cresçam. A direita faz arapuca para que os sindicatos cresçam. A direita manipula os partidos de esquerda que queiram crescer ou que muitas das vezes não manipula, mas que vai com a repressão para cima para que eles não cresçam. Então, tipo assim, a direita, a cada momento que você dá 2 passos para frente para avançar com a luta do povo, eles sempre vêm com esse tipo de armadilha para impedir. Olha o que aconteceu agora no Rio de Janeiro. E eu gostaria de frisar isso com você e me compartilhar e veja se eu estou errado e que você poderia até dar sua opinião. O Marcelo Freixo se recolheu da candidatura dele. Eu acho isso um absurdo. Por que não disputar? Porque se a gente recua, a gente acaba cedendo direito para a direita. Olha o que aconteceu com o Jean Willis. Olha o que aconteceu com a Marielle. Então, o que a gente não pode é cair nesse tipo de armadilha. Mas que nós podemos dizer, o Augusto, tem que ter um certo cuidado. Porque o que a gente não pode é se vender para essa gente. Porque a partir do momento que a gente se vende para essa gente, a gente deixa de fazer aquilo que a gente mais gostava de fazer, que é defender uma pessoa que, de repente, deveria estar pleiteando algo muito mais acima do meu pensamento, do seu pensamento, que é uma pessoa que está aí lutando pela vida, que é a pessoa que está aí lutando pela dignidade, que é a pessoa que está lutando pela sociedade mais justa. Então, o que a gente tem que evitar é cair nessas armadilhas. E eu acho que a direita brasileira hoje, ela pensa em fazer esse tipo de armação. E eu acho que nós, dos movimentos sociais, nós, dos partidos de esquerda, jamais podemos nos entregar diante dos fatos igual a esse. Jamais. Porque a partir do momento que isso acontecer,
eu acho que a gente está traindo a nós mesmos aquilo que nós aprendeu e aquilo que a gente está defendendo até hoje. Jolinda, o que mudou da ditadura até aqui na luta do campo? Para voltar ao que era antes, para o discurso que está vindo agora, eu acho que não mudou nada. Olha o discurso reacionário desse presidente, olha o discurso reacionário desses ministros. A quem essa gente representa? É isso que eu estava perguntando, que eu estava explicando para você agora há pouco. Nós não podemos cair nessas armadilhas. Isso aí é falsidade pura. Isso aí defende uma canalice de gente que não representa o povo brasileiro. Representa uma hierarquia que não existe no nosso país. Então, para mim, para você e para muitos brasileiros que escutam essas lorotas que o presidente fala hoje, para mim não mudou nada. Para mim não mudou nada. A ditadura está querendo se ressurgir de novo. E se ela acontecer, Augusto, eu te digo com toda honestidade, para quem nunca viveu, que defende um cara canalha igual esse, pelo amor de Deus, ele tem que voltar a estudar história. Porque está errado. Alguma coisa está errada com o povo brasileiro. Não é impossível. Não é impossível defender um canalha igual esse. Então, eu fico assim, me imaginando ver uma situação igual essa. Eu, que ainda tenho filhos novos e tenho um neto, eu não queria jamais que meu neto vivesse uma ditadura militar no Brasil novamente. Mas a diferença que se tem dessa da agora de 64, para mim é nenhuma, não faz diferença nenhuma, porque o discurso é o mesmo. A única coisa que a gente não pode perder a nossa visão de fazer as coisas acontecerem é que muita coisa foram feitas, e foram feitas por pessoas de bem. Esses que estão aí é pessoas do mal. A sociedade tem que separar o joio do trigo. Se a sociedade não começar a separar o joio do trigo, está errado. Alguma coisa está errada. Nós temos que voltar a estudar a história, porque a história está extremamente errada e aplicada pelas nossas faculdades, não por nossos professores, mas por algumas faculdades que aí estão e que esse governo está querendo implantar novamente na cabeça da nossa nação. Jolinda, o que você acha que o movimento do Sem Terra tem para ensinar nesse momento de pandemia? Porque a senhora falou agora há pouco que vocês estão de cabeça erguida, estão enfrentando isso da forma mais positiva, assim, positiva dentro da possibilidade nesse momento, que tem muito a ensinar. Eu queria aprender agora, e as pessoas também acho que vão ver esse vídeo, queria saber o que vocês têm para ensinar para a gente nesse momento de pandemia. Eu acho que tem uma palavra que resume tudo: ser solidário. Uhum. A solidariedade, nesse exato momento, ela é uma palavra que está de bem comum com tudo. Porque as pessoas, veja bem, o povo brasileiro é um povo animado, é um povo divertido, é um povo aconchegante, é um povo que luta, é um povo solidário, é um povo que tem N qualidades. E essa situação que nós estamos deparando agora, eu acho que para nós que passamos por todo um processo de luta pela terra, onde a gente faz uma aglomeração de acampamento, onde a gente passa por um processo de educação, de formação, de capacitação, eu acho que o nosso povo que está sentado hoje, eu acho que a reflexão de época de acampamento vem na mente deles hoje, que é ser solidário, que é ajudar quem está na cidade, é perguntar quem está precisando nessas horas, é perguntar o que vamos fazer da agora para frente na hora que esse Covid-19 passar. Então, é isso que eu acho que muitos sem terras estão pensando e que eu tenho certeza para você que a resposta virá. A resposta virá, porque o nosso povo, do mais que ele seja simples, e que é, do mais que ele seja analfabeto, que é, mas tem uma inteligência nesse povo que não cabe dentro dele. Isso aí você pode ter certeza. E isso, essa fase do Covid-19, nós estamos tirando de letra, não pelo fato de que isso aí é algo assim que a gente não tá sentindo. A gente está sentindo, sim. Mas de uma coisa é certa,
A gente vai superar essa fase e depois que essa fase passar, aí, meu amigo, você pode ter certeza que essas praças onde existe pedra vai ser substituída por bandeiras. Pode ter certeza disso. Não tenho dúvida nenhuma que é isso, né? Porque todo dia eu acho que tem uma enxurrada de notícias que deixa a gente com vontade de sair para a rua, vontade de protestar, e a gente está guardando isso, esse sentimento que uma hora. O povo hoje, Augusto, está decepcionado. Uhum. O povo está decepcionado. Eu te digo isso porque teve sem terra que votou nessa peste aí. Teve sem terra que votou. Você entendeu? E hoje você pode perguntar para ele assim, o que está acontecendo de bom? A única coisa que está acontecendo de bom é que nós temos que ir para a rua. Infelizmente, a ironia do destino nos pôs numa situação que não deveria. Mas isso serve como reflexão, porque, como diz o velho sábio, há males que se vêm para o bem. E isso é uma lição de vida para muita gente que fez coisas erradas que estão servindo como reflexão hoje e que vai servir para muita gente da agora para frente, depois que esse Covid-19 passar. Isso aí eu não tenho dúvida. E o nosso povo, eu digo, não Frente Nacional de Luta, não, mas aqueles que lutam pela terra, os quilombolas, os índios, todos nós estamos fazendo uma reflexão diante do cenário de hoje. Todos nós. Agora, eu dizer para você o que irá acontecer depois que essa fase da saúde passar, aí, meu amigo, eu não sei. Aí eu não sei. Jolina, eu nunca tinha parado para pensar nisso, assim, sobre os sem terras ter votado ou não no Bolsonaro. Você falou que teve sem terras que votaram no Bolsonaro. Qual a avaliação que você faz? Por que eles fizeram isso? Eu, particularmente, se depender de mim, não falarei com ele. Com o sem terras, jamais. Mas como ele é meu amigo e ele é companheiro, e a única coisa que eu tenho que fazer com o quê? É que ele jamais comete um erro grave desse. E você pode ter certeza que aqueles que cometeram esse erro jamais repetirá. Mas eu acho que tem umas coisas, Augusto, que a gente tem que fazer uma reflexão. O erro não é do Movimento Sem Terra, o erro não é da reforma agrária, o erro não é da Frente Nacional de Luta, o erro não é de ninguém. O erro foi de toda uma esquerda brasileira que vem trabalhando o processo político no Brasil errado. Errado. Porque dentro de um país capitalista igual o nosso onde existe uma burguesia latifundiária, onde existe uma burguesia empresariado, você não se faz aliança com esse tipo de gente. Governa para o povo ou deixa de governar. Então, o processo lá atrás que foi errado. E isso fez com que o nosso povo tivesse o ódio da esquerda brasileira que teve lá atrás no poder. Eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. As pessoas votaram nessa peste que está aí, Deus me perdoa, é porque o erro foi cometido lá atrás. E está a tempo de corrigir. E vamos corrigir essa coisa enquanto tem tempo. Essa bolha que está aí é uma bolha perdida. Nós temos que retirar essa bolha do poder o quanto mais rápido possível. E o povo nosso está vendo isso de perto, Augusto. É uma agonia que o nosso povo tem da política brasileira, porque sempre viu que houve erros lá atrás. Mas só que esse erro não consertou. Então, isso ficou agonia. É igual a pessoa quando está hospitalizada com um problema no coração lá, que tem que ser bombardeado para se ressuscitar. É o que aconteceu com nós. E por isso que nós estamos pagando caro. Eu, sinceramente, eu tenho muita vergonha de dizer que teve sem terra que votou no Bolsonaro. Mas, ao mesmo tempo, eu te digo com toda honestidade que aqueles que votaram, que eu soube que votou, eu conversei com eles, que está extremamente arrependido. Está extremamente arrependido. E essa gente não participou de banco de faculdade, não. Essa gente não participou de curso de formação, não. Pergunta a ele se vai votar nessa bolha de novo. Eu duvido. Então, o que nós temos que repensar é o que faremos da agora para frente. O que temos que repensar é fazer com que os nossos partidos de esquerda verdadeira, que seja mesmo, que fala para o povo, e fala com o povo.
Não fala com o empresariado, não fala com o fazendeiro, velho. Isso aí dói por dentro. Para a gente que faz a luta pela terra, para a gente que defende uma classe, e para nós que temos orgulho de defender essa classe, a gente dói por dentro, porque às vezes eu votei em pessoas que se dizem de esquerda e que, para mim, agiu como se estivesse na direita. Infelizmente. E dói me dizer isso. Porque eu estou sendo muito verdadeira comigo e com todos aqueles que irão assistir esse vídeo. Não, sem dúvida. A senhora fez a avaliação corretíssima. Diolinda, eu queria perguntar o seguinte: a criminalização dos movimentos sociais é histórica, né? E vem em diferentes níveis. Vem dos jornais, né? Do Jornal Nacional, que fala que é tudo uma baderna, o judiciário que processa vocês, que dá autorização para retirar vocês das terras e tal. Após esse ano de criminalização massiva da burguesia em relação a vocês, como que a senhora enxerga hoje o apoio popular com os movimentos sem terra? Está maior, está menor? Como é que está esse apoio popular? Se você me dissesse agora que as grandes emissoras, que os grandes latifúndios, que os grandes empresariados e os grandes bancários defendessem a luta pela terra, eu acho que alguma coisa nós estaríamos fazendo de errado. Ainda bem que no final... Eu agradeço muito por essa sua razão. Mas, enfim, é óbvio que tudo isso que vem acontecendo, eu fico imaginando que jamais a burguesia vai permitir que um pobre seja esclarecido diante daquilo que ele tem o direito. Jamais que o pobre seja esclarecido daquilo que ele há de defender. Então, eu vejo que em muito dos casos que acontecem no nosso dia a dia, e eu acho que a luta pela reforma agrária ela traz muito isso no nosso cotidiano, é exatamente dizer que a questão agrária hoje, eu não digo nem a questão sem terra, mas a questão agrária hoje se passou a ser uma família muito grande. E essa família vem ampliando cada vez mais. E eu te digo com muita honestidade, Augusto, eu acho que quando a sociedade acordar para saber quem é os lutadores da reforma agrária, aí a visão passa a ser diferente, porque o campo não anda sem a cidade, e a cidade não anda sem o campo. Olha só que coisa mais bonita que tem no Pontal do Paranapanema. Eu não te digo isso agora, mas foi feita uma pesquisa aqui na região nossa, e eu gostaria de refrisar ela para você e para todos aqueles que vão acompanhar. Há anos atrás, aqui, a grande produção era do boi. Você via grandes extensões de boi. E não era boi de leite, não, era boi de corte. Hoje, você vê grandes extensões de usinas de plantio de cana. Aqui nessa região, se não me falha da memória, deve ter umas 3 a 4 usinas. Sem contar que o governo do estado, na época do Geraldo Alckmin, ele disse o seguinte, que a região do Pontal do Paranapanema era uma região de bandido. Foi aí que tirou o boi, veio a extensão de cana e que agora existe grandes extensões de quê? De presídios, porque ele disse que aqui existia um grande número de bandidos. Ele que se referiu o quê? Que os lutadores da reforma agrária eram tudo bandido, então tinha que pôr no presídio. Então, aqui na região, tem uma chamada linha vermelha, que é só de presídio, onde passou Fernandinho Beiramar, Marcola, nós, você entendeu? Então, a consideração que o governo do estado tem por essa região de ter o maior número de terra devoluta é essa. Hoje o Instituto de Terra do Estado de São Paulo fez uma pesquisa e constatou que a maior produção de leite do estado de São Paulo está onde? No Pontal do Paranapanema. E sabe o que é que isso significa? Agricultura familiar, meu amigo. Ninguém vê isso. E você sabe
E você sabe para onde que vai esse leite da agricultura familiar? Os laticínios da burguesia daqui da região. E você sabe quanto que esse leite chega aí na sua casa? A R$ 5 o litro. Pasteurizado ainda. E nem natural não é. Uhum. Por aí você vê a diferença do que significa a reforma agrária para a sociedade. Então, no dia que a sociedade nossa acordar e sentir na pele o que representa o sem terra ter o seu lote de terra, aí, meu amigo, não vai ter quem segura, não. Aí vai ser boiada mesmo. Você pode ter certeza. Esse governo aí, ó, essa boiadinha que ele se referiu, vai ser pequena. Vai ser café pequeno para nós, viu? Então, eu estou te dizendo isso porque é fato concreto, é realidade. Isso sem pegar a região de Itapeva, que é lá mais próximo de São Paulo, que é uma das regiões mais produtoras de hortaliça. Eu falo isso porque eu estive lá. Uhum. Então, ninguém vê isso. E para onde que vai essa comida? Ah, boa pergunta. O povo na cidade não fica sem comer, né? O povo da cidade não fica sem beber. Então, sai daqui. Aonde existe grande produção de cana, existe aí um pequeno sem terra que está aí como grande produtor de leite. Você vê, né? Ninguém na cidade chupa cana. Ninguém na cidade recebe uma sacolinha de cana destilada para tomar. Ninguém. Os INEP nenhum oferece isso. Mas nós oferecemos. E oferecemos com muito orgulho, sim, senhor. Vocês plantam aí, ô Diolinda? A FNL tem esse trabalho de fazer agricultura? Como que é? A FNL tem esse trabalho de fazer agricultura familiar, de plantar produto orgânico? Temos. Vocês plantam o Temos. quê? Ó, aqui é o seguinte. Primeiramente, é bom quem está na cidade nos entender. Sim. O importante para nós, qual é o ponto principal? É o trabalhador que pleiteia ter o lote, é ter o seu lote de terra, certo? Para nós, o importante é que, a partir do momento que ele pegou o lote de terra, é ele produzir. Porque dizer que sem terra é burro, está muito enganado. Uhum. Burro é aquele que produz para grandes extensões, que pensa só para o seu bolso. Sem terra produz para sobrevivência, para autossubsistência, para agricultura familiar. Então, no surgimento das conquistas dos lotes de terra, nós sempre propusemos para o Sem Terra a seguinte forma: trabalhar em grupo coletivo, cooperativa e associação. Essas foram as 3 propostas que nós defendemos e levamos como discussão para os assentados. Nós vimos que não deu certo. Por que não deu certo? Porque é muito mais provável o Sem Terra produzir do que você impor condições para que ele produza do nosso jeito. E isso não tenha dado certo, em lugar nenhum. Então, hoje o Sem Terra, em todas as regiões, em todos os estados do país, eles têm uma diversificação de produção. Ele produz o animal, ele produz a horta, ele produz o grão, ele produz em pequenas escalas, mas em diversificação. Agora você me pergunta, é tudo com produtos químicos? Não. É tudo com produto orgânico. Hoje, o assentado tem a sua horta no fundo de casa, na frente de casa, seja lá onde ela for, mas você pensa que ela vai produto químico ali? Não. Ela vai o adubo do gado que ele tem no terreiro, ele vai o adubo da galinha que ele tem no terreiro. Ele não usa nada de química. É produtos, Augusto, totalmente saudável, que a pessoa não precisa nem lavar para se auto-ingerir. São produtos consumíveis em qualquer momento da sua vida. Você entendeu? Então, é isso que eu estou te dizendo. Não é produtos em grandes escalas, são em pequenas escalas, mas é produtos de alta qualidade. Aqui nós temos café. O café brasileiro nosso, que é produzido no assombreamento, com consorciamento de árvore. Quem é que faz isso? Fazendeiro faz isso? Não. Grandes fazendeiros faz isso? Não. O Sem Terra faz. Você sabe por quê? Porque o Sem Terra tem um pensamento diferenciado. Ele sabe que o veneno mata. Sabe por que ele fala que ele sabe que o veneno mata? Nós temos um assentamento aqui em Sandovalina. Inclusive, nós iríamos até fazer a agenda nós fizemos a agenda da Sâmia nesse município. E era para levar ela lá nesse assentamento e nós acabamos não levando porque não tinha tempo.
era um assentamento que mais produzia o bicho da seda. Ninguém na região produzia. Eles produziam o bicho da seda. Você sabe o que aconteceu com essas famílias que produziam o bicho da seda? Não pode produzir mais porque os aviões das usinas pulverizam as canas de aeronave agora e não pode ter o bicho da seda assentado. Porque os bichos são sensíveis ao veneno. Nossa. Isso aí, você sabe o que é? Crime. Não é crime ambiental. Mais do que ambiental. Porque a pessoa tem aquilo ali para sobrevivência. E eu falei isso para a Mônica. A Mônica falou assim, ô, Jolina, o que você acha que eu devo defender na Câmara dos Deputados em São Paulo? Eu falei, deputada, defende com unhas e dentes a questão ambiental. O sem terra no Pontal do Paranapanema não pode cortar um pé de árvore porque é punido, porque ele tem que pagar 100 mil reais de multa ambiental, enquanto que o fazendeiro joga cana no leito do rio. Então, o que serve para um não serve para outra. A lei que serve para um não serve para outra. Nós levamos, Augusto, no aniversário do mês em São Paulo, nos 20 anos, nós levamos um pessoal, uma caravana daqui, o nosso povo chorou ao ver aquele rio, o rio lá, como que é o rio lá? Aquele rio que passa no meio de São Paulo. Tietê? O Rio Tietê, parece que ele está até dormindo agora junto com Dória. Mas o Rio Tietê, o pessoal chorou de ver tanta sujeira naquele rio, enquanto que eles aqui plantam árvores para manter os leitos do Rio Paranazão e o Paranapanema. Eles choraram de ver a imundícia que está o Rio Tietê. Ninguém pensa nisso, velho. Agora, o sem terra aqui não pode descascar uma árvore, não pode descascar porque é punido. Olha, que lei é essa, hein? Que lei diferenciada. Serve para uma, não serve para todas. Então, meu amigo, é luta que nós vamos ter que fazer por muitos anos. É luta que nós vamos ter que fazer por muitos anos. Jolinda, você falou que os aviões passam e aí os bichos da seda acabam morrendo, né? Que eles jogam química de cima. Mas imagine o mal que isso deve fazer para as pessoas também que estão... Não, eu citei o bicho da seda, porque não sei se você conhece o bicho da seda. Eu já vi por foto. É um bichinho sensível. Trabalha dia e noite. Você tem noção. É um bicho que trabalha dia e noite. Uhum. Isso sem contar os pés de laranja, de manga, não digo de manga, mas de pocã, de limão, horta, é tudo agredida por veneno. Uhum. E já houve manifestação aqui dos assentados nossos, fizemos ato de repúdio, mandamos um ofício dizendo para o secretário do Meio Ambiente que está agredindo as pequenas agriculturas familiares em volta aqui das lavouras de grandes extensões de cana. Pergunto eu, foi tomada alguma providência? Não, porque os aviões continuam fazendo a mesma coisa. Continua fazendo a mesma coisa. Eles matam o inseto que vai no cano da cana por veneno, jogado por inseticida, por aeronave, porque não tem como você fazer por manuseado mais. É muitas grandes extensões de cana. Você entendeu? Então, os aviões que fazem esse papel, que cumprem esse papel. E aí nós, agricultores familiares, somos agredidos. Isso eu estou citando o Pontal, mas eu acho que tem outras regiões do estado de São Paulo que estão sentindo na pele a mesma coisa. Uhum. É o exemplo que eu queria dar para você, para quem ouvir esse nosso vídeo, saber que o povo do campo produz, que o povo do campo não usa química. Quem usa química não é nós, é esses grandes latifundiários que aí estão e que nós estamos sendo agredidos com isso. Nós estamos sendo agredidos. Sem dúvida. Jolinda, já que a gente está caminhando para a reta final, eu vou fazer a penúltima pergunta antes da gente finalizar, que é por que lutar, Jolinda? Por que lutar? Porque lutar é um sonho. A partir do momento que você não tem mais esse sonho, aí você deixa de lutar. Uhum. E o povo que não tem sonho, ele acaba sendo um povo acomodado,
um povo sem sonho, um povo sem esperança, um povo sem utopia. Então é isso. Eu acho que o sonho é como se você deitasse hoje e sonhasse com um mundo melhor, sem o coronavírus, por exemplo, sem essa bolha do Bolsonaro. Então, isso é um sonho. Mas, para isso acontecer, eu acho que tem muito o que fazer ainda. E, para se tornar essa realidade, eu acho que a gente tem que começar a pôr esse sonho, começar a pensar no sonho da agora para frente, porque ele se torna mais prático. Eu acho que é isso que cabe a nós da agora para frente, a começar a pensar, porque o Covid-19 não vai muito longe. Nós vamos sair dele. Nós vamos sair dele de cabeça erguida. Eu acho que o grande problema hoje, nosso, o grande problema nosso hoje não é o Covid-19. O Covid-19 foi uma consequência. Eu acho que tem algo muito mais forte, muito mais grave por trás disso aí, e que nós vamos ter que superar. Então, se a gente quer sair dessa bolha que nós estamos vivendo, vamos começar a pensar num sonho. E esse sonho nosso está muito mais próximo do que nós imaginamos. E qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é ver o povo liberto. De todas as cruzes que há de carregar. Eu acho que o povo brasileiro, nós, carrega uma cruz muito pesada hoje. É uma cruz que ela é dobrada. É a cruz da política mal aplicada, do político mal exemplar. Que o povo se libertar das cruzes. Nós vivemos uma cruz muito pesada hoje, uma cruz pesada na política brasileira, uma cruz pesada de não poder nos manifestar, e isso acaba pesando muito, você entendeu? E eu acho que o quanto mais cedo ou mais tarde a gente vai estar saindo dessa cruz. É como se fosse um carvalho isso para nós. Porque o grande horror do ser humano é ele ter que viver em silêncio. O povo não nasceu para viver em silêncio. O povo nasceu para viver falando. O povo viveu para nascer gritando. O povo nasceu para viver exigindo aquilo que é de direito. E isso eu acho que ou mais cedo ou mais tarde nós vamos estar fazendo tudo isso que nós estamos dizendo aqui hoje. Jolinda, para terminar, tem alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não perguntei? Tem. Diga. Agora é a hora. Eu queria dizer, fora Bolsonaro urgente. Fora Bolsonaro, fora toda essa laia que existe aí no poder. Política brasileira tem que ser outra. O nosso povo não merece o que está passando hoje. Augusto está sendo vergonhoso para nós, não só no nosso país. Está sendo vergonhoso para nós a nível internacional. O nosso povo não merece isso. E eu gostaria de dizer com muito coração, de muita clareza, de muita consciência de luta, que nós não merecemos o que nós estamos vivendo, não. Eu acho, é isso que eu volto a repetir. O Covid-19 para nós não é problema. O problema do povo brasileiro hoje chama-se Bolsonaro. É uma laia que o povo não merecia estar no poder. Esse cara não nos representa. Esse cara é um latifundiário. Esse cara é um miliciano. Portanto, o povo brasileiro tem que acordar, e acordar porque nós estamos dizendo aquilo que nós temos certeza que é. Porque se nós não tivermos certeza que é, nós não estaríamos falando aqui hoje. É isso, fora Bolsonaro. Fora Jolinda, Bolsonaro. Jolinda, muito obrigado por esse bate-papo, pela sua presença. A senhora falou que nunca estudou política, mas deu uma aula de política agora para a gente nessa uma hora. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, não sei se eu atendi todos aqueles seus requisitos que você solicitou, mas eu gostaria de estar à disposição e saindo dessa situação que nós estamos vivendo, a primeira coisa que eu vou fazer, e eu estaria à disposição do pessoal, é ir para as comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, e fazer um sarapaté bem gostoso lá com aquele povo, e ir para os grandes centros para fazer aquilo que a gente sempre gosta de fazer.
Ó, seja bem-vinda, já de antemão, seja bem-vinda. Eu também quero muito, quando acabar essa pandemia, visitar os assentamentos da FNL e conhecer a luta de vocês mais de perto, viu? Nossa, seria um maior orgulho para nós. Esse intercâmbio, meu amigo, o difícil é acontecer. Depois que acontecer, ninguém segura mais. Haja Sem dúvida. cerca, haja cerca. Haja Bolsonaro. Haja Bolsonaro. Diolinda, brigadão, tá? Obrigada a você, Augusto.